coisa linda! Muito bom! É com música que iniciamos o Inspire-se desta sexta-feira. Meu bom dia para você, muito bom dia. Sexta-feira é dia de música, de gastronomia, de cultura e de bate-papo aqui no Inspire-se. Vem pra cá. Chega mais você que nos acompanha pelos canais 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira, ao vivo para todo o país e também pelas nossas redes sociais. Já quero te convidar para seguir o nosso Instagram e para se inscrever no nosso YouTube, porque você nos assiste de qualquer lugar do mundo e ainda participa do programa através do YouTube. E aproveita, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que aparece na sua tela e conheça o site da Masper TV, que você também nos acompanha em tempo real. Hoje o programa traz muitas novidades, também muitas informações para vocês. Já quero dar um bom dia aos meus convidados especiais, começando aqui pelo nosso músico, Marcelo Corsetti. Bom dia, Marcelo, muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer bom dia para todo mundo. te receber. Vamos lá, né? Muito prazer te receber aqui no Inspire-se. E o meu bom dia para essa maravilhosa influenciadora, empresária, Cláudia Bartelli. Cláudia, que prazer te receber aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Que bom a gente estar aqui. Muito bom, temos muito assunto para falar aqui, né, Cláudia? E também eu recebo o Marcos Fur, que é presidente da Fundação E-Carta. Muito bem-vindo, Marcos, bom dia. Bom dia, Prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. E, como eu digo, sexta-feira é o dia de gastronomia, de entrarmos para o universo da culinária. E aqui eu recebo o chefe Carlos Paredes. Carlos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia com todos. Assim que obrigado pelo convite e vai ser legal o nosso bate-papo. Vai ser muito legal, já está sendo, né? Já Como eu está disse, sendo. esse bate-papo já está rolando aqui muito antes do programa começar, então a gente só vai estendê-lo aí para quem está nos acompanhando, para os nossos telespectadores. Já podemos iniciar contigo, Carlos. Claro que sim. Assim, eu quero saber um pouco da tua trajetória, né? Como que tu chega a Isoge e como chega a Porto Alegre também. A ideia de fazer um sushi diferente nasceu já há mais de 5 anos atrás. Temos 5 anos no mercado já e foi uma ideia de trazer um sushi diferente com a ideia de Nikkei. O que seria Nikkei? A culinária peruana e japonesa. Então, já tínhamos visto no mercado que existiam vários japoneses, sushis diferentes. Faz uns 10 anos atrás não era tanto assim, mas hoje em dia tem vários japoneses. A ideia nossa era fazer um sushi totalmente diferente. E não só sushi, não, porque o mundo da culinária Nikkei, tu tem brasa, tem cozinha quente e, sobretudo, algo único que a culinária peruana traz, que é o ceviche. Que vamos experimentar também, todo mundo aqui. Vai ser muito legal. E o brasileiro gosta de algo diferente, né? Com certeza que sim, com certeza que sim. Eu acho que realmente dos últimos anos para aqui a percepção mudou bastante, a aceitação está sendo melhor. Procuram coisas diferentes, já seja porque viu na internet, porque viu uma série, porque viu no Netflix, não sei. Mas com certeza que tudo isso, o único que ganha é Porto Alegre. Porto Alegre ganha essa mistura de cultura, ganha novas propostas e todo mundo conhece mais, não? Maravilha, a gente já vai conversar mais. Você passou por 12 países, é isso? Sim, a gente vai saber mais claro que sim. sobre isso. Marcos, a Fundação E-Carta tem um papel importantíssimo, né? Já são 2 décadas. O que a gente pode destacar para quem não conhece a Fundação ainda? Bom, a Fundação E-Carta é uma fundação cultural, é uma entidade instituída e mantida pelos sindicatos professores do ensino privado, o Simpro-RS. Nós temos já 21 anos de trajetória, né? A fundação é multicultural, ela tem uma galeria de artes visuais, né, com 4 espaços expositivos, uma trajetória extensa,
de exposições, um espaço bastante prestigiado pelos artistas plásticos da cidade. Diga-se de passagem, Porto Alegre é um polo importante de produção de artes visuais no país, né? Sempre se destacou nesse âmbito. Temos um projeto musical que realiza shows periódicos lá na sede da Fundação, né? E também, sempre que possível, no interior do estado. Aliás, amanhã, sábado, estaremos em São Leopoldo com o show do Paisanos Trio, lá no auditório junto à Biblioteca Municipal ali de São Leopoldo. Temos um projeto bastante peculiar e próprio assim nosso de enogastronomia, né? Chama Núcleo Cultural do Vinho, que tem foco nessa questão, nessa peculiaridade nossa aqui do Rio Grande do Sul, onde o vinho é um elemento cultural próprio aqui, nosso. Nós somos os principais, somos o maior produtor nacional de vinho aqui no Rio Grande do Sul, e também um polo consumidor importante. Então, nós temos uma trajetória, o Núcleo Cultural do Vinho, há 21 anos, realiza atividades de degustação, de palestras sobre esse universo maravilhoso que é o vinho, né? Temos um projeto de perfil mais assistencial, mas também de formação, que é o Cultura Doadora, que é um projeto voltado para a doação de órgãos e tecidos para transplantes, né? Que, aliás, de uma certa forma, nos sintoniza com a outra convidada do programa, né? Porque a gente trabalha com formação de consciência doadora e potencialização dessa maravilhosa conquista da medicina que são os transplantes, né? Maravilha. Além de outras iniciativas, a gente tem ali, disponibiliza o nosso espaço para... enfim, outros promotores culturais, a gente apoia outros projetos e tal, né? Cede as nossas dependências. Fundação é um polo importante de cultura, de arte e tal, aqui na nossa cidade. Importantíssimo. Inclusive, como você mesmo citou, Marcos, que leva essa arte para cidades interioranas, que isso é muito importante também. Não se concentrar apenas na capital, mas a gente oportunizar para outros públicos que muitas vezes não podem chegar até aqui. E nessa também, né, passando por esse caminho, encontramos a Cláudia, porque também, Cláudia, tu é comunicadora, empreendedora, influenciadora digital. Como que passou conseguiu unir todas essas vertentes aí? E o que eu acho importante quando eu falo que dá para fazer um link é que você usa da tua influência para as causas, né? O que é muito importante no mundo que a gente vê de tantos influenciadores que muitas vezes apenas ocupam números. Sim. E não causas, né? Não se preocupam com causas sociais como você faz. Eu acho que se você trabalha como um influenciador, você tem que influenciar para o bem. Eu acho que eu sempre fui uma influenciadora, acho que todo mundo, na realidade, é um influenciador, né? Porque se você está no meio, você acaba influenciando todo mundo que está ao seu redor. Claro que no meu caso aparece mais porque eu estou publicamente falando. Mas eu sempre me envolvi com causas sociais desde pequena, desde que eu me lembro por gente, porque eu falo que a gente aprende pelo exemplo. E eu aprendi pelo exemplo dos meus pais. Meus pais sempre trabalharam ajudando a comunidade, fazendo trabalhos solidários, e eu fui aprendendo. E eu comecei a trabalhar como influenciadora, na época nem se chamava assim, era blogueira. Eu escrevia para o blog da Alice Ferraz, que é uma referência de moda em São Paulo, e ela fez a primeira plataforma de influenciadores do Brasil, se não me engano, do mundo. E eu escrevia para o blog dela sobre moda. Mas eu já me envolvia com a Santa Casa em causas sociais. Eu fazia parte de um grupo que se chamava Voluntários pela Vida, onde a gente reformou a UTI pediátrica do Santo Antônio, que pertence à Santa Casa. E assim eu fui começando a fazer trabalhos voluntários. Como eu trabalhava com moda e ganhava muita roupa, eu comecei a pensar em dar sentido para aquelas roupas que eu não usava mais. E todo mundo tem uma roupa
no armário que não usa mais, que está lá há algum tempo. E por que não reverter isso em ajuda para a Casa Madriana, que é uma casa de passagem que pertence à Santa Casa, que eu sou madrinha, e que recebe pacientes do Brasil inteiro à espera de transplante ou em tratamento de câncer. Essas famílias, antigamente, eles vinham para fazer o tratamento ou para fazer o transplante na Santa Casa e não tinham onde ficar. Ficavam ou num banco de praça ou dormindo no estacionamento. E nós ganhamos, em 2016, essa casa das Irmãs Franciscanas. Só que essa casa precisa se sustentar. Ela começou com 30 leitos, hoje temos 88 leitos e a gente sustenta, a gente dá moradia, alimentação, apoio psicológico, tudo o que precisa para ficar em Porto Alegre. Então, eu sempre usei a minha influência. Em 2021, também passei por um câncer de mama, onde eu comecei a falar sobre essa causa e ser uma embaixadora do câncer de mama, falando sobre prevenção. Então, acho que se você trabalha como influenciadora e você tem um canal que você fala com tantas pessoas te escutam, você precisa influenciar para o bem, porque eu acho que o mundo precisa de pessoas boas, de exemplos bons. Eu sou influenciada por muitas pessoas que eu escolho ser influenciada. Então, eu acho que a gente tem um papel no mundo que a gente tem que tornar ele melhor. Então, esse é o meu papel. Eu falo assim, claro que a gente fala sobre moda, a gente fala sobre lifestyle, sobre viagens, mas também tem um outro lado que a gente precisa trazer de conscientização, de tocar as pessoas, porque eu acho que todo mundo quer ajudar, e a gente vive numa comunidade que ajuda muito. Às vezes a pessoa não sabe o caminho, a gente só precisa mostrar o caminho, que tem uma causa séria, que tem um destino que realmente vai ser usado. Então, eu uso a minha voz para isso. Maravilhosa, e é exatamente isso. E algo que a gente até fala seguidamente aqui, que a gente tem que pensar em quem a gente está seguindo, quem a gente quer, por quem queremos ser influenciados mesmo, nesse sentido, né? Por pessoas que estejam em causas nobres, que abracem causas, usando a sua visibilidade. E hoje eu fico muito orgulhosa, porque a gente faz esse bazar, então, que vai acontecer agora dia 24 de setembro, e ele começou muito pequeno e ele se tornou hoje o maior bazar 100% beneficente do Brasil. Então, é um motivo de orgulho para todos nós aqui do Rio Grande do Sul, para a nossa comunidade. E isso aconteceu pela união de todas as pessoas. Eu falo que é uma grande corrente do bem, que cada embaixador, eu tenho 150 embaixadoras trabalhando comigo, porque a gente não faz nada sozinho. Cada um é um elo muito importante. E agora a gente está num momento de arrecadação. Sim, já recebi mensagens de várias amigas aí, mobilizadas a isso. Sim, pedindo arrecadação para o nosso bazar, porque eu falo, o nosso material a gente só consegue ajudar se somos ajudados. E a primeira parte é essa arrecadação. Que é uma grande corrente. É uma grande corrente. Eu falo, todo mundo pode ter um olhar especial para o seu armário e ver aquela peça que você não usa mais, que não tem mais sentido. Eu falo, quando a gente tira alguma coisa do armário que está parado, a gente abre espaço para o novo e para outras coisas acontecerem, para a energia girar. Circular. Então, a gente está fazendo a arrecadação dessas peças agora até o dia 31 de agosto. Olha, que maravilha. E vamos falar mais sobre isso, até para quem está nos acompanhando poder se inspirar e entrar nessa corrente aí de solidariedade. E vamos falar sobre música, sobre show. Temos um show agora, já semana que vem. Na outra ainda, né? Dia 26. Dia 26 é na outra semana. Teatro São Pedro, Musical Évora, e a hora. Dia 26 é um dia complexo, porque tem esse show ao meio-dia, ingresso gratuito, que é o do meu trabalho, que vai ser lançado esse ano. E de noite tem no GRES um outro projeto, que é o projeto das músicas do Police tocadas em versão instrumental, que é um quarteto de jazz. Então, dia 26 vai ser movimentado. Né? Então, esse é um show de preparação para o circuito de lançamento do disco esse ano, né? Num lugar muito especial, que é o São Pedro. É multipalco. Mas quero falar aqui sobre o E-Carta. O E-Carta é um dos lugares mais importantes que a gente tem. Já fiz muito show lá com agora, os últimos 2 anos, o Ângelo Primon é o curador, a Helenice toca o musical. Já fiz interior também com o E-Carta, produzindo, promovendo.
E essa causa dos transplantes, ela me é importante, porque a mãe da minha esposa foi transplantada quando isso era ainda muito insípido. E eu toquei 20 anos com o Bebeto Alves. E se a gente teve mais, possivelmente, 10 anos com o Bebeto, foi porque alguém se proporcionou a ele o transplante, que ele estava numa situação periclitante ali, em 2013. A gente estava gravando um disco até, e no meio do disco, fez o transplante. E então, parabéns ao Ricardo, parabéns à Cláudia por estarem, né, tocando esse barco, que é muito importante mesmo, sabe? A gente ainda tem muitas barreiras culturais contra o transplante, até religiosas, né? Que esse convencimento ele é muito importante. Mudei o rumo aqui da conversa. Não, mas, sim. né? Até porque não temos o rumo. É isso aí, é cada um colaborando. São 40 anos tocando, então, sabe, tem tanta coisa no meio do caminho. Assim. É isso aí, isso que enriquece também. Vamos de música e vamos, na sequência, para o intervalo. Na volta tem muito mais bate-papo aqui. Então tá, vou explicar algumas músicas. Por favor. Esse é um tema que chama 7/11. 7/11 é o dia que o Bebeto faleceu. E é uma música que eu escrevi quando eu, ajudando lá a esposa dele, e a gente tinha uma banda muito importante naquela época, que era os Black Bagual. E eu cheguei em casa às 7 da manhã, depois de fazer cartórios e não sei o quê. E eu escrevi isso. Eu nunca toquei, então eu vou tentar aqui, né? Olha, chama 7/11 e tá no disco. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Aqui no intervalo, durante o intervalo, fica rolando o bate-papo ainda. E estava Marcelo perguntando para o Carlos como que é, né? Se no Japão essa culinária que tu nos apresenta hoje é assim ou não. Não, totalmente. A culinária tradicional japonesa não é assim, não. Isso é próprio da culinária Nikkei, não? Justamente em Peru se consomem muitas pimentas, mas não para arder, sino para aportar sabor. Então, aí começou tudo isso, né? Começaram a acrescentar molhos feitos com pimentas, com distintas coisas, mais temperado, talvez, mais saboroso, talvez. Porque, bom, en Japón es el respeto al corte, la técnica, la frescura y no máximo un shoyu y listo, ¿no? Inclusive estábamos falando aqui, ¿no? Que o peixe... Lá não se consume salmão, né? Salmão é um dos peixes menos consumidos lá, né? Salmão é muito ocidental mesmo, né? Mas eu gosto também bastante. E é o peixe mais consumido por o brasileiro mesmo. Então, não tem como ter uma casa de sushi sem salmão, né? Hoje em dia. Então, a Nikkei recebe influências. Com certeza que sim. A Nikkei é uma culinária que nasce siglo XIX, finais do siglo XIX, 1919 e 1920. Imigrantes japoneses e chineses desembarcam nas costas do Pacífico, fugindo da guerra, do conflito e tudo isso. E aí nasce, não? Eles veem outros tipos de peixes, eles veem outros tipos de temperos,
e eles começam a recriar sua culinária nas costas do Pacífico. Então, viram que se podia trazer isso, né? É uma culinária que foi criada por emigrantes japoneses, pero com insumos peruanos, por assim dizer. Né? É uma culinária que nasceu em Peru mesmo. Perfeito. Marcos, o quanto digital aí ele pode desafiar ainda a nossa cultura? Quanto é importante a gente manter esses espaços, né, e atrair o público cada vez mais para os espaços, enquanto a gente tem um mundo digital aí ganhando muita força. Esse é eu diria que esse é um dos grandes desafios para quem se dedica à cultura, né, a manter as iniciativas culturais e tal, né, disponibilizando-as também de forma online e tal. Nossos shows musicais têm sempre transmissão também pelo YouTube e tal, mas é claro que sorver isso devidamente exige presencialidade e tal, né? Acho que é fundamental ter criatividade, enfim, ter coisas que atraiam efetivamente as pessoas, né? E nós avaliamos lá na Fundação que a gente tem um relativo sucesso em relação a isso. Nosso espaço não é um espaço muito amplo e tal, né? Mas dentro das nossas limitações, nossos shows têm uma frequência de público interessante, né? Tanto aqui em Porto Alegre como no interior do estado e tal, né? Isso exige fazer parcerias, né, para que a Fundação possa levar ao interior do estado a sua programação, as suas iniciativas. A gente depende fundamentalmente de parcerias locais, né? Referi aqui há pouco, fizemos uma programação, um show lá em Santa Rosa, tivemos a parceria do SESC, que é um parceiro sempre nos locais onde eles têm estrutura. Amanhã teremos a parceria da Prefeitura Municipal lá em São Leopoldo, né? Teremos da Igreja Matriz lá em Osório, onde no dia, acho que é dia 29, agora, proximamente teremos um concerto da Orquestra Lux Sonora, que é um projeto musical que tem uma relação muito forte conosco, porque nós somos uma espécie de sede da orquestra, né? Uma orquestra de câmara que ensaia lá nas dependências da Fundação. Teremos essa programação lá em Osório e tal. E essas parcerias locais ajudam, ampliam a divulgação das nossas iniciativas, e isso é que sempre oportuniza uma presença expressiva de público. Sem esquecer de referir que agora, ontem, quinta-feira, inauguramos uma exposição em Bagé, num espaço cultural da Prefeitura Municipal, lá em Bagé. É o segundo ano que a gente estabelece essa parceria ali com a Prefeitura, né? Levamos uma exposição de artes visuais, que ano passado esteve aqui nas dependências da Fundação em Porto Alegre e agora está itinerando para o interior do estado. Que maravilha. E temos previsão ainda de fazer uma atividade em Rio Grande, em local ainda indefinido, né, este ano. Então, sempre que possível, e isto está um pouco no DNA da Fundação, porque a Fundação ela é mantida pelos sindicatos professores do ensino privado, o Simpro-RS, que é uma entidade estadual também, que representa os professores do ensino privado de todo o estado e tal, né? E que, quando a Fundação foi criada, 21 anos atrás, sempre foi o propósito do instituidor que, através da Fundação, a gente pudesse marcar presença não só em Porto Alegre, mas também no interior do estado. Maravilha. Maravilha. Cláudia, como que se dá a curadoria do bazar, né? Acredito que o bazar tu começa tu termina e já começa até a pensar no próximo, porque realmente ele virou assim um marco, né? Sim. Então acredito que essa curadoria também é um processo difícil. Sabe que a gente pede as doações
né, para as pessoas. Eu sempre falo assim, que não é descarte, é um desapego. Você tem que olhar aquela peça que você tira do armário, você pensa, eu usaria, eu compraria essa peça, ela está em ótimo estado para outra pessoa. Então, aí já começa uma curadoria. A peça tem que estar em ótimo estado. A gente começou, o nosso primeiro bazar se chamava brechó, porque primeiro era só com doações de amigos, né? Algumas marcas. E o bazar foi crescendo tanto que hoje a gente tem peças muito especiais. A gente tem as peças doadas pelos amigos, né? Por essa corrente que a gente faz, mas a gente tem muitas marcas parceiras. Então, a gente faz um tênis exclusivo da Olímpicos, que só é vendido no bazar. A gente, esse ano, vai ter uma Ipanema exclusiva, só do bazar. Uma Melissa exclusiva, só do bazar. A gente vai ter uma malha Anselme, só do bazar. Então, a gente tem coisas muito especiais. Eu falo que o nosso bazar ele é uma grande loja de departamentos, porque tem setor feminino, obviamente, infantil, masculino, importados, casa, decoração, então, esporte, tem muita coisa. Então, é para toda a família. E essa coisa do digital e do presencial, às vezes as pessoas me perguntam, por que você não faz online? Por causa de todo o Brasil, a gente quer ajudar. Mas as pessoas querem a experiência também. Elas ficam esperando. Irem lá, né? Chegam cedo para conseguir comprar todas as coisas, poderem ver tudo. Então, essa coisa da experiência de um dia só, as pessoas esperam realmente, colocam na agenda, se programam e vêm. Então, é uma grande festa de amor. Então, nada substitui o ao vivo, né, o tete-a-tete, o olhar no olho. A gente vai lá, conversa com as pessoas contam histórias. Então, tem uma grande troca que é maravilhoso. E a gente realmente seleciona as melhores peças. O bazar ficou conhecido por ser um bazar especial, por ter coisas muito únicas, especiais, em ótimo estado. Então, isso que chama tanta atenção. E é um bazar, eu falo que é uma compra do bem. Eu falo, você não está comprando, você está doando e você está escolhendo uma peça para levar de lembrança. Às vezes as pessoas, eu levo isso ou aquilo. Eu falo, leva os dois, porque você não está comprando, você está fazendo uma doação, você está ajudando alguém. Então, é algo muito maior do que só uma compra. É verdade, com certeza. Fantástico, né? Impressionante. Ele acontece nesse ano? Esse ano, dia 24 de setembro, no Iguatemi Porto Alegre, a partir das 9 da manhã até as 10 da noite. Mas assim, eu falo que são 2 etapas. Agora a gente está focado na etapa de arrecadação. Então, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, eu peço para ter um novo olhar para o seu armário. E se quiser, tire e nos mande. Quem é nosso parceiro esse ano, já há muitos anos, é a Breton, aqui de Porto Alegre. E o bazar cresceu tanto e a Breton é tão parceira que ela abriu outros pontos de coleta, não só aqui em Porto Alegre, no Unhas de Vento, mas em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, as pessoas dessas cidades que quiserem nos ajudar, se tocarem pela causa, tiver alguma coisa que não faça mais sentido no armário, mande para a gente, que a gente precisa. É isso que vai se tornar ajuda para a Casa Madriana, porque 100% dessas peças é doado para a Santa Casa. A gente tem o caixa da Santa Casa, esse dinheiro não passa na conta de ninguém. É a Santa Casa que está lá no bazar, com as suas maquininhas, com o seu caixa. Então, a pessoa, quando paga essa compra, 100% dessa compra vai para a Casa Madriana. Exato. E a gente sempre fala aqui, Cláudia, que toda doação ela tem que passar por alguns critérios, né? Antes de tu doar. Porque tem gente que faz realmente descarte de alguma... E seja para a campanha do agasalho, a campanha que for. Né? Daí não é doação, aí é descarte. E ainda mais... Desapego mesmo. Desapego. Tipo, é mostrar eu usaria. como tu vai ajudar, né? Eu sempre falo assim, é uma peça que eu poderia manter no meu armário. Isso. Ai, não, eu quero usar. Mas então uma peça desapega. importante, E às vezes eu falo,
A gente, às vezes, guarda peças que a gente está esperando para uma ocasião especial. Ah, não, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. E esse dia nunca chega. Eu falo, chegou o dia. É o dia do bazar. Então, pega. Chegou a ocasião especial. Desapega, porque essa energia, ela transforma em coisa boa. Quando você ajuda alguém, e essa frase eu escutei do meu amigo Padre Fábio de Mello. Ele me falou isso uma vez e eu falei exatamente isso. Quando você ajuda alguém, uma causa social, você faz parte de um movimento solidário e você vê que você está transformando a vida de alguém, você acessa partes do seu coração, da sua alma, que você não acessa fazendo outra coisa. É uma felicidade que te preenche, que transborda. Então, isso é tão maravilhoso. Eu falo, quem ajuda não está fazendo só bem ao próximo, está fazendo um bem a si, está acessando a sua humanidade. Não tem nada melhor do que você acessar a sua humanidade e se sentir pleno. Essa é a felicidade verdadeira. É o sentido, né? Eu queria me linkar assim, com a Cláudia no sentido de reiterar a importância que tem a Casa Madriana, porque Porto Alegre é um dos principais centros transplantadores de órgãos e tecidos do país. Aliás, Porto Alegre é uma das 4 cidades que tem banco de pele, né? Para transplante. Porto Alegre realiza os centros de saúde, aqui a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, o Hospital da PUC, todo tipo de transplante possível acontece, pode ser feito em Porto Alegre. E isto atrai para Porto Alegre um universo amplo de pessoas do país inteiro. Exatamente. Que se mudam para Porto Alegre, estando na lista de espera por um órgão para transplante, se mudam para cá, né? Ao longo dessa trajetória de quase 15 anos do nosso projeto Cultura Doadora, interagimos muito com pessoas vindas do Amazonas, da região norte do país e tal, que se mudam para cá, aguardando a oportunidade de realizar o transplante do órgão que estão precisando. E a Casa Madriana, e outros projetos como Via Vida e tal, oportunizam as condições de vida durante esse período. Importantíssimo, porque sem essa estrutura é impossível. Famílias que deixam de trabalhar, deixam de ter o seu sustento para estar acompanhando essas pessoas, né, os familiares, e precisam de uma estrutura, de um olhar. Eu falo, é tão importante, isso não é uma causa de Porto Alegre, isso é uma causa do Brasil inteiro, porque nós recebemos pacientes de todo o Brasil. São mais de 70 mil pessoas que hoje aguardam na lista de espera por um órgão para transplante no Brasil. Lindo, importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos, assim, eu vou falar com a Ana Hoffman e pedir para o chefe, então, para a gente, né, se puder nos servir, então, com a sua culinária, e chefe, será uma honra para nós. Perfeito, então, vamos a começar. Enquanto isso, eu converso com Ana Hoffman, que entra ao vivo. Então, por onde você anda? Ana, bom dia! Oi, Andréia, muito bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham o Inspire-se. Olha só, hoje eu tô aqui na inauguração, já dá para falar, pré-inauguração da Clécher Tortas Autorais, da chefe Bárbara, muito conhecida por todos nós, da Masper TV, e também do público que acompanhava e acompanha o Inspire-se. Chefe Bárbara, me conta como que está o coração hoje nessa inauguração e como que surgiu esse sonho. Bom dia. Primeiramente, bom dia André, bom dia o pessoal que está em casa. Então, o sonho é algo antigo já, né? Sabe aquela sementinha que fica no coração? Então, ao longo de todo o ano passado, dentro da Masper, o pessoal ouviu muito eu falar, né, sobre a questão da linha de tortas congeladas, que tomou uma proporção gigante. E, graças a Deus, hoje a gente vai inaugurar um espaço incrível, um espaço familiar, com frutas, né, para o pessoal poder até pegar ali, mas como o intuito são os doces, vamos voltar para eles, que são doces inusitados, a gente tem muitas opções e apenas 4 tipos, é realmente uma delicatessen. Dá para contar pelo menos um doce, um só, assim, abrir esse spoiler?
Claro, claro. Então vamos começar pelo nome que deu nome à marca, né? O nosso espaço, que é a torta Clécher, que ela é composta por 10 camadas e temos um sabor bem inusitado, que ela é de erva mate. Então, chegando agora para setembro, né? Uma boa pedida, além de outros também que vocês vão ficar sabendo só quando vierem provar aqui. Então, tem que vir aqui provar. Eu, Andréia, estava aqui antes de entrar ao vivo, assim, olhando os doces e estava me enchendo os olhos, assim, imagina provar todos eles. Ela disse que são só 4, mas pensa assim, ó, o tamanho desses doces são enormes. Bárbara, 4 doces para uma pessoa só é doce, né? É, porque tem as variações de sabores também, né? Então, na vitrine nós vamos ter em torno de 20 opções e trazendo um contexto muito legal, nossos doces, nós temos 2 linhas de doces que é sem glúten e temos opção também sem lactose, sem açúcar, porque o contexto da nossa loja é justamente para que o pessoal possa consumir um doce sem culpa, né? De uma forma mais saudável, diferente do que a gente tem encontrado no mercado em geral hoje, né? Da confeitaria. Então, esse contexto, assim, é mais para nutrir o corpo, né? Trazer uma proposta bem diferenciada. Tá. E como que acontece esse processo, assim, até chegar aqui no doce escolhido para estar aqui hoje no teu balcão? Além de muito estudo, né, durante muitos anos, existem muitos processos, né, a serem executados. Cada doce precisa no mínimo 3 dias para ser feita a sua construção entre massas bases, cremes e a finalização. Tem alguns que são pintados com máquina de pulverização. Então, são muitas técnicas, né? E a gente depende de temperatura, depende de diversos fatores que influenciam. Então, é bastante trabalho, com certeza. Cada doce, depois, claro, de estruturada a receita. Quando tu vai preparar, cada doce, em média, assim, quanto tempo leva, assim, para fazer? 3 dias. 3 dias fora a estruturação. 3 dias fora a estruturação, porque nós precisamos fazer as massas bases, né? Depois a gente precisa fazer a montagem dessa torta, depois de todo o descanso. Depois a gente tem o processo de decoração e a conservação dela. Como os nossos produtos eles foram criados para serem congelados, também tem uma vida de prateleira muito longa. Então, a questão da estruturação até chegar aqui na vitrine, no mínimo 3 dias. Tem doces que às vezes demoram 1 semana, né? Porque precisa às vezes de 48 horas até chegar no ponto exato para que a gente possa fazer a cobertura finérrima de chocolate, né? Bem fininha, bem delicada. Então é um processo bem longo. Tu tem um doce aqui preferido, sem ser esse que tu já citou, que traz o nome Clécher? Então todos eles, né? São os meus doces preferidos, mas assim um em especial para mim é a chu de bergamota e caramelo, que é uma coisa bem regional nossa aqui, né? E traz aquele doce no gostinho afetivo de pudim de leite para quem gosta, né? Então tem uns toquezinhos assim, umas trufinhas na manga, assim, que... E quem vier aqui pode também levar para casa, encomenda, assim? Ou é o que tem no balcão e ponto final? Então, o pessoal sim pode levar para casa. A gente pensou toda a questão de uma embalagem, né, para que o pessoal possa levar, que traga uma pegada contemporânea, elegante também. Por encomendas nós não estamos trabalhando. A ideia é justamente a pessoa viver uma experiência com essas porções individuais, que são porções bem avantajadas, né, como você mesmo já comentou. Então, são doces que o pessoal pode sim levar para casa, mas principalmente consumir aqui, que vai ter algumas coisinhas que a gente vai proporcionar para o pessoal, só para quem consumir aqui no local. Todos os públicos são bem-vindos ou os teus doces são direcionados para alguma faixa etária? Não, todos os públicos são bem-vindos, tá? Inclusive crianças, porque tem doces aqui no nosso espaço que foram construídos a partir da extração do açúcar de alguns legumes, né? E de algumas frutas também. Então, a gente tem colocado o mínimo possível de açúcar adicionado nos doces, né? Como eu disse, tem inclusive doces sem açúcar que não parece que são sem açúcar. Então, é bastante legal, assim. Bom, Andréia, tu tá vendo, né? A gente que é formiguinha, a Andréia adora um docinho, tá? Tu sabe, né? Tu esteve lá no programa como colunista. Andréia Formiga, eu também sou. E eu acredito que meus colegas da Masper lá, assim, ó, estão salivando. Andréia, depois disso, eu me despeço de ti,
porque eu vou saborear um docinho, tá bom? Tá ótimo, Ana. Beijo aí pra Bárbara. Sucesso, Bárbara, nessa nova fase da tua vida, nesse empreendimento. E nós estávamos aqui também saboreando a culinária, como eu disse, do chefe Carlos, que tá maravilhoso, inclusive. Muito obrigado, muito obrigado. Que delícia mesmo. Es eso mismo, ¿no? La técnica japonesa que tenemos que respetar y el sabor peruano, ¿no? Y es por eso que esa culinaria hoy en día tiene bastante apego en diferentes partes del mundo. Tiene varios restaurantes. Solo en Miami tiene 300 restaurantes Nikkeis. Aquí en Porto Alegre somos nós já 3 anos consecutivos sendo o melhor Nikkei da cidade e somos o único restaurante que temos o selo da marca Peru, somos embaixadores da cultura peruana também. E até o dia de hoje a gente pode votar por nós. Somos o único restaurante gaúcho que está concorrendo pelo The World Culinary Awards. Es un premio internacional. Estamos siendo indicados contra restaurantes que son, digamos, conocidos de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Somos el único restaurante de Río Grande del Sur, o único porto-alegrense que está presente con nombres grandes de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Así que yo me siento bastante orgulhoso por isso, porque tem que estar mesmo, com certeza. Já estamos bastante presentes, não? Porto Alegre está sendo presente em listas importantes gastronômicas e tudo isso. Parabéns, uma Muito delícia. Obrigado. Eu sei que tu vai passar mais uma rodada, né? Enquanto isso, eu vou pedir música e nós vamos para o intervalo. Na volta tem mais bate-papo. Eu quero, inclusive, falar de um livro aqui que eu estou curiosa, que está aqui do meu lado. Vamos de música, então? Vamos lá, chefe? Voltamos com o Inspire-se agora, Marcelo. Quero saber deste livro aqui, Cartas para Elis. Sim, Elis é um cachorro. Então, Elis Regina é um cachorro que a gente adotou na pandemia. E a pandemia foi aquela maluquice, né? Assim, então, eu comecei a escrever em 2021, mais ou menos. E eram cartas contando como eram aqueles dias, assim. Tem até desde antes da chegada dela. Uhum. E ele era para ter terminado em 22, só que a gente teve a nossa pandemia particular, né? Que foi a enchente, sabe? Então, a gente sabe muito disso. 20 dias depois que a enchente se estabilizou, eles morreu. Né? Então, logo depois a gente adotou outra cachorrinha que se chama Elza Soares, porque eles morreu muito nova, que nem a Elice. E a Elza durou até os 96, então a gente já providenciou. E é um livro que muitas pessoas que estão lendo estão dizendo, tá me dando certos gatilhos de lembrar de tudo aquilo. E agora eu tive uma propaganda super boa nas últimas 2 semanas, que os antivacina voltaram, né? Então, essa maluquice que está... Isso, assim, a gente fala muito sobre isso, a expectativa. E adquire pelo teu arroba também, Marcelo? No arroba tem o link lá, que é da Produto Oficial que vende, né? E
Então, esse é um ano muito especial. Assim, o estúdio fez 50 anos, a IGR Tech Audio, que é o estúdio mais antigo do estado. Eu estou lá há 34. Né? É um estúdio que gravou tudo. A história da Mary Terezinha é o Black Eyed Peas, eu brinco. Está saindo o disco, que eu acho que é meu último disco, né? O livro. E a gente, no nosso meio musical, a gente fala muito em honrar muito. Há um mês atrás, a gente perdeu um gênio, que é o Marcos Abreu, que era um engenheiro que do nada se foi, assim, também. E o Marcos tem o dedo dele aqui, podem ter certeza que algum dia ele veio aqui e disse, cara, botem aquelas placas ali, sabe? Então, é um ano maluco e o Cartas é mais uma coisinha sendo feita. Maravilha, é muita loucura. A gente deixa, então, o @ para conferirem, se quem quiser adquirir, né? O convite para o show, então, que é... Dia 26, meio-dia e 30. A entrada gratuita, franca. Né? Muito obrigada, adorei te receber, foi um prazer, viu? E sucesso aí. Vamos lá. Cláudia, deixamos o convite, então, para quem quiser colaborar nesse momento. Então, 2 convites. Primeiro, para quem puder doar os seus desapegos e enviarem para as Bretons de Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, até o dia 31 de agosto. E depois o convite, reserve na sua agenda, dia 24 de setembro, no Iguatemi, Porto Alegre, a partir das 9 da manhã até as 10 da noite. São 2.000 metros quadrados, é uma grande loja de departamento para a família inteira. Tem oportunidades incríveis, os preços são maravilhosos, com produtos exclusivos, e a gente está esperando, porque esse bazar só se transforma em ajuda efetiva se vendido tudo que tiver dentro dele. É, então, claro. a gente quer vender e bater recordes esse ano. E aí, tu pode voltar aqui para nos contar. Pode, claro, quem sabe, com o maior prazer, isso, Andréia. aí mostrar, a gente mostra as imagens e aí conta que bateu o recorde esse ano. Boa, pode ser, fechado. combinado? Obrigada, viu? Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Muito obrigada. Marcos, por favor, reforçando então. Então, a Fundação E-Carta está com a sua programação. Aliás, uma coisa que nos honra muito é o fato de 21 anos, é uma trajetória extensa para uma entidade cultural mantida por um sindicato de professores, tá? Que com muitas limitações financeiras e tal, mas que consegue manter uma programação ampla, né, ininterrupta, com exceção do mês de fevereiro, que normalmente a gente faz um pequeno recesso, mas ao longo do resto do ano a Fundação desenvolve suas atividades nos 5 projetos próprios que nós temos, que é a Galeria de Artes, a Galeria E-Carta, o E-Carta Musical, o Núcleo Cultural do Vinho, o Cultura Doadora, né? O Conversa de Professor, e através do projeto E-Carta Anfitriã e a E-Carta Apoia, nos inserimos no mundo cultural, apoiando e oportunizando condições operacionais para tantos outros projetos se materializarem. Parabéns, muito obrigada. E, chefe, Carlos, que maravilha, a gente experimentou aqui, tá uma delícia. Eu sei que vai passar então, mais aí. Só para reforçar o convite, então, para conhecer. Claro que sim, por favor. Eu quero convidar a todo mundo aí que nos apoie com seu voto até o dia de hoje. Encerram as votações. O link das votações se encontra no perfil do Instagram do restaurante Isoshi, @IsoshiNikkei. Quem quiser seguir um pouco do meu trabalho é @CarlosParedesChef. E, bom, fico muito agradecido pelo convite e agora vamos a comer ceviche. Agora vamos? Agora vamos a comer Olha ceviche, que lindo então. que tá esse ceviche. Muito obrigada, foi um prazer te receber, Igualmente. viu? Tá lindíssimo, então, por favor, Vamos passe, lá. faça as ondas. E eu vou pedir pra gente encerrar com música, então, e agradecer você que nos acompanhou durante toda a semana aqui no Inspire-se. Nos vemos na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana. Um beijo e até segunda.